Muito boa noite, pessoal! Estamos aqui. Seja muito Maravilha. bem-vinda, Mari. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada você pelo convite. Eu tenho certeza que a live hoje vai ser muito interessante para todo mundo que está em casa e que quer otimizar a imunidade, quer ter mais saúde, apesar dessa situação toda. Exatamente, muito bom. A doutora Mariana já vai falar. O pessoal está entrando. Vamos mandando aí o aviãozinho para todo mundo para vir participar da nossa live, que vai ser um sucesso. Acho que já dá para a gente começar, né, Mari? Vamos lá. Acredito que sim, o pessoal vai entrando aí aos pouquinhos, a gente vai conversando aqui então. Então tá bom. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Vivian Castanheda, eu sou gestora, coach, palestrante. E em 2018 eu decidi reinventar a minha profissão e trazer para a minha vida a minha missão, que é ajudar e orientar as pessoas na carreira, na recolocação, encontrar o seu propósito de vida. E o ano passado eu escrevi esse livro, que a vida ensina, compartilha-se. E aqui eu conto um pouquinho dessa história, dessa transição. Vocês não vão se arrepender, vão adorar ler um pouquinho, entender como que foi feito tudo isso. E como hoje eu sou feliz fazendo o que eu faço, com Abrindo Portas. E hoje eu convidei a doutora Mariana Bovolon, que ela também faz parte aí da nossa história, porque a Mariana, ela vai contar quem ela é, ela vai melhor explicar, mas ela trabalha com a parte de nutrologia, que fala? Exatamente. Então, assim, a Isso. minha, a minha primeira formação, na verdade, foi em pediatria. Eu sou Uhum. médica, tenho residência médica em pediatria. E uma das coisas que me motivou a fazer pediatria foi realmente cuidar da saúde, da alimentação das crianças. E é uma coisa que é primordial para o crescimento e desenvolvimento de toda criança, ter uma alimentação saudável, tanto para o desenvolvimento físico quanto intelectual. E aí, nesse caminho na pediatria, eu senti necessidade de também cuidar dos pais. Porque quando a gente trabalha a alimentação, a saúde de uma criança, a gente precisa trabalhar a saúde da família. E aí isso me motivou, né, a fazer uma segunda especialização, que foi a pós-graduação em nutrologia da ABRAM, da Sociedade Brasileira de Nutrologia. Então, hoje eu trabalho especificamente com qualidade de vida, com orientações nutrológicas, trabalho a imunidade através da boa alimentação, né? E é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje na live, né? Isso mesmo. E a gente tem uma conexão muito gostosa, muito boa. A Mariana, ela é prima do meu cunhado, prima irmã. Então a gente pode considerar que Exato. já está dentro da família, né, Tá tudo em Mari? casa já estamos em família. Isso mesmo. E tudo que você faz está dentro do que eu faço. Eu também prezo muito uma boa alimentação. Não que uma boa alimentação a gente tem que ser radical, não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas eu trago isso para minha vida porque está dentro dos pilares que eu acredito e que faz Exato. com que eu tenha uma disciplina em tudo, não só na alimentação, né? Eu cuido do meu corpo físico, mental e eu através também da alimentação, e é tudo isso que você vai estar falando. O pessoal está entrando. Exato. Um beijo para todo mundo aí que vai chegando. Legal, E assim, o gente. pessoal que é fã desse assunto, tá todo mundo aqui presente, Mari. Então, vamos lá, vamos falar sobre o tema, que é como que a gente pode cuidar da imunidade nesse momento que a gente está vivendo hoje. E Tão isso vai nos complicado. ajudar também na vida pessoal, mas também na parte profissional, né, Mari? Exato, é um tripé, né? Então, se você não pode estar bem psicologicamente, se você não estiver bem da parte corporal, e se você também não estiver bem nas suas relações sociais. Então, hoje, nesse momento que a gente está tão isolado, que a gente perde esse contato, esse convívio com as pessoas, que a gente não tem essa capacidade de poder sair e fazer as coisas que a gente sempre gostou de fazer, a gente acaba criando muita ansiedade.
E essa ansiedade, ela tem uma ligação direta, tanto com a alimentação quanto com a imunidade, né? Então, tem muita gente que está em casa, que tem certeza que está nos assistindo, que está comendo mais do que come geralmente. Às vezes está bebendo mais do que tem costume de beber. E isso não está ligado a uma falta de vontade de cuidar da saúde, isso está diretamente ligado ao estresse. Quando a gente tem o estresse alto, a gente aumenta um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio, ele ativa outros hormônios, como, por exemplo, a grelina, que é um hormônio diretamente ligado à fome. Então, o estresse dá fome. Então, além de ter esse efeito de aumentar a fome, né, o cortisol ele também atrapalha o sono. E o sono que também, a pessoa que não tem uma qualidade de sono boa, também tem dificuldade para lidar com carboidratos em excesso, com açúcar em excesso, com álcool em excesso. Então, acaba sendo um ciclo vicioso de quem está estressado, acaba entrando nesse ciclo de alimentação não saudável, né? E que é difícil a gente quebrar, né? Então, as dicas que eu quero dar hoje é como que você consegue quebrar esse ciclo aí na sua casa, mesmo sem poder sair, sem poder fazer aquelas coisas que a gente gosta, né? Tem coisas que dá para fazer em casa que são possíveis de melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa alimentação. Que maravilha! Vamos todos pegar aqui o papel e a caneta para a gente anotar, porque isso vai ajudar muito a gente ter uma qualidade de vida na quarentena e para o resto da vida, né? Ter uma vida plena. Porque hoje a gente está trabalhando em casa. Eu, por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, a gente tem feito home office. E a gente trabalhando em casa, a gente pode ter o acesso mais fácil de mexer na geladeira a hora que a gente quer. Exato. Ou não ter uma rotina, né? Como a gente tinha às vezes no trabalho, que parava para ir almoçar. Então tem todas essas coisas. Eu, por exemplo, Mari, eu não deixei de ter a minha rotina. Eu continuo acordando cedo, fazendo as minhas atividades físicas. Um pouco menos porque eu não estou indo na academia, estou fazendo em casa, então acaba tendo todo esse processo. Mas eu procurei manter a minha rotina para que eu pudesse manter a minha questão física e até psicológica mental mais tranquila. Conta aí pra gente, para todas essas pessoas que estão aqui com a gente compartilhando. E até, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem ir escrevendo aqui que a Mari ou eu mesmo posso estar ajudando. Vai ser ótimo. Mas vem aqui, vamos lá colocar as dicas que a Mari vai estar passando pra gente. Então, a rotina, você falou um pouco da rotina, né? A rotina ela é importante não só para a parte psicológica, mas para a liberação hormonal. Quando a gente dorme adequadamente, quando a gente acorda no horário um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais cedo, a gente tem um equilíbrio de alguns hormônios que vão auxiliar nesse equilíbrio corporal, na imunidade. E outra coisa que é importante falar, eu sei que essa situação é toda muito difícil para todo mundo, mas a gente tem que tentar também ver a parte boa. Então, às vezes muita gente trabalhava, pegava aí 1 hora, 2 horas de transporte público, e aí falava, eu não tenho tempo de fazer exercício físico. Que tal se a gente usasse esse período, por exemplo, que você gastava lá no transporte público, que agora você está trabalhando de home office, para fazer uma atividade física? Começar com 10 minutinhos, para passar de repente para 15, aumentando gradativamente. Porque essa atividade física, por mais que seja curta, ela já vai ajudar a baixar o cortisol. E aí, falando um pouquinho de imunidade, né? É importante... Mari, deixa eu aproveitar que você falou do cortisol. O cortisol, ele acaba até ajudando a gente a engordar, não é? Exatamente. Quando ele está em excesso. Ele está diretamente ligado, não só ao ganho de peso, mas a fadiga crônica. Então, aquela pessoa que está sempre estressada, está sempre se sentindo muito cansada. Então, os picos de cortisol, eles estão diretamente ligados com isso. A qualidade do sono ruim está ligada com o pico do cortisol. E aí, como eu expliquei, vou repetir de novo para quem está entrando agora na live. A gente, quando tem um cortisol alto, a gente altera a liberação de um hormônio chamado grelina, que é um hormônio que dá fome. Então, quanto mais cortisol, mais grelina e mais fome. A gente também acaba alterando, por conta disso tudo, a nossa secreção de insulina, que está ligada com a formação do tecido adiposo. Então, quanto mais picos de insulina a gente tem, maior a formação de tecido adiposo e fica mais difícil de engordar. Então, se você está muito estressado, você pode mais fácil de engordar. Exatamente. Então, você, por exemplo, pode estar fazendo uma dieta
até comendo, tentando se controlar na questão alimentar. E por estar com cortisol alto, você vai ter uma dificuldade de perder peso. Então, uma coisa que é importante falar. Se você quer perder peso, é importante que você mude também a maneira como você vive a vida muitas vezes, né? Então, que você priorize a sua saúde mental, que você medite, que você procure dormir bem. Então, a meditação, ela é agora que a gente está em casa, né? Ela é uma ferramenta excelente para a gente conseguir o aliado da gente na quarentena, né? Eu faço todos os dias meditação. E assim, não adianta as pessoas falarem, mas eu não consigo. 5 minutinhos. As meditações, elas são transformadoras. É impressionante. Uma coisa que eu uso também, Mari, que eu já fiz até uma live falando sobre isso, são os óleos essenciais. Olha o meu colar de olfação. Eu sempre uso óleo essencial para me ajudar em alguma situação. Hoje, por exemplo, eu estou usando um que é o alecrim e tem um outro que eu esqueci o nome, que ele tem um nome engraçado, que é para me ajudar a conseguir trazer para vocês o que eu tenho de melhor. Porque o alecrim, ele tem essa característica, né? Não sei se você sabe dessa informação. Às vezes a gente vai fazer uma entrevista, eu sempre sugiro que as pessoas tomem um banho de alecrim do pescoço para baixo, para poder, na hora que estiver fazendo a entrevista, para que quem for entrevistar consiga receber o que a pessoa tem de melhor. Isso é uma dica fundamental para quem está procurando emprego, hein? Legal. Agora continua falando, além da meditação, da atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente libera uns hormônios maravilhosos, não é? Exatamente, os hormônios do bem-estar, né? Então, a gente consegue diminuir o cortisol e, consequentemente, a gente também ajuda a controlar melhor a fome, né? O estresse, melhora o sono. Então, assim, o que eu quero dizer para quem está em casa assistindo a gente a imunidade, inclusive no início da quarentena, a gente teve até alguns profissionais mal intencionados que andaram vendendo aí soros da imunidade, soluções mágicas aí para melhorar a imunidade, né? A imunidade, você vai conseguir conquistar a imunidade através do equilíbrio do seu corpo, do equilíbrio da sua alimentação, do seu equilíbrio mental. Seu sistema imunológico, ele vai funcionar bem se o seu corpo estiver em ordem. Então, você que fuma muito, que bebe muito, que tem uma alimentação aí rica em gorduras saturadas, gerando muitos radicais livres, que tem um perfil inflamatório, tudo isso está ligado com uma queda da imunidade. Então, é importante que a gente tente fazer esse equilíbrio. E eu acho que a palavra para essa quarentena é oportunidade. Então, a gente está, do mesmo jeito que você falou que a gente tem o acesso fácil para a geladeira, a gente tinha aquela velha desculpa de que quando estava no trabalho, de que não tinha tempo de preparar uma refeição. Que não tinha tempo de ter uma refeição de qualidade, então a coxinha estava ali no acesso, o salgado da lanchonete. Agora a gente tem a possibilidade de deixar a nossa geladeira, a nossa casa com boas opções. Então ter sempre uma fruta à mão, né? E essas frutas, principalmente as ricas em vitamina C, contribuem muito para a nossa imunidade. Então é importante também ter essa alimentação variada em micronutrientes, que a gente chama, né? Então, só para explicar um pouquinho para quem não é da área de nutrição, de nutrologia, tem algumas coisas que a gente precisa se preocupar quando a gente come, né? Comer é um ato social, é um momento de até, né? Exatamente, é um momento de interação com a família. Então a gente precisa ressignificar o ato de comer. Comer, é claro que é para nutrir também, mas é também é um momento de interação com a família. Então, muita gente não tinha tempo de almoçar com os filhos, de jantar com os filhos, de prestar atenção no que está comendo, ter esse momento de atenção plena para o que está comendo. Quando a gente tem essa atenção plena, fica mais fácil também do próprio corpo liberar outros hormônios que a gente libera durante a refeição que estão ligados à saciedade. Então, olha só, quem come muito rápido acaba comendo mais. Então, é um momento que a gente tem em casa agora para tentar equilibrar isso e levar, de repente, para a vida. Você sabe que uma vez, Mari, eu estava assistindo uma nutricionista que eu gosto bastante e ela falou assim, tá com essa situação
come contando até 4, vai mastigando devagar, contando até 4. Você vai perceber que você vai começar a prestar atenção no que você está comendo, no que você está mastigando, e de repente você vai ficar saciado sem ao menos você achar que você precisa comer mais ou mais rápido, porque você estava com fome. Então presta atenção, vai fazendo aquela respiração, pensa 1, 2, 3, 4. Quando você vê, você fala... É uma tática. Eu já tô satisfeita, eu nem preciso de comer muita coisa. Isso é muito legal. Ela falou isso. E eu queria acrescentar uma coisa que você falou da questão da alimentação. A gente começa a ter uma alimentação boa quando a gente começa a fazer a nossa compra, não é? Sim, com certeza. E é importante você saber o que comprar, comprar com qualidade e aprender a ler rótulo, né? Então, é uma coisa que as pessoas não sabem fazer. Tem muita gente que leva gato por lebre na hora da compra. Interessante que você falou isso. E assim, por exemplo, tem alguns insumos que a gente tem costume de usar em casa que dá para trocar facilmente, dá para ter uma qualidade melhor na alimentação. Por exemplo, molho de tomate. A gente tem muito costume de usar aqueles prontos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vê um rótulo, as palavras que estão descritas na ordem dos ingredientes, elas estão numa proporcionalidade da quantidade que tem naquele produto. Então, por exemplo, um produto onde o primeiro ingrediente do rótulo é açúcar, é o que contém em maior quantidade naquele produto. Então, por exemplo, tem molho de tomate, que o primeiro ingrediente é água, o segundo é óleo, o terceiro é açúcar e o quarto ingrediente vai ser tomate. Então você fala, não, eu tenho uma alimentação super boa, mas você faz o seu macarrão e joga aquele molho de tomate cheio de aditivo, cheio de açúcar, de corante. Então, de repente, trocar esse molho de tomate por tomate pelado, que é só tomate, ou um molho de tomate natural, ou se você puder, né, que é o ideal, é desembalar mesmo, menos e descascar mais, né? Isso que eu ia falar, você tirou da minha boca falar isso. Você sabe que eu faço molho de tomate com tomatinho picadinho. É a melhor coisa, a melhor coisa. Aproveitar esse tempo em casa. Tão bom, fica uma delícia. E aproveitar esse tempo em casa para fazer, congelar, para ter sempre à mão comida boa, de qualidade. Então, às vezes, quando você pensa em comer uma besteirinha, você já tem lá no seu congelador uma comidinha boa, bem feita. Você se seduz menos a acabar comendo aquela coisa que não é tão boa para o seu corpo, né? Principalmente aquelas que são crocantes, né? A gente sabe que essas que são crocantes são terríveis, aquelas que vêm embalagens, então vamos descascar mais. A Mari, no Instagram dela, ela posta cada coisa deliciosa que dá vontade de bater nela, porque eu falo, caramba, por que você tá tão longe? Pode mandar umas marmitinhas para mim aqui? Cozinhar é um ato de autocuidado. Então, a gente, falando um pouquinho de autocuidado, né? As pessoas, elas botam na cabeça, não, eu não sei cozinhar, eu não vou cozinhar. Cozinhar é uma coisa difícil e cozinhar é uma coisa muito mais fácil do que parece. É uma maneira muito ela é relaxante, né? Sim! E é uma maneira muito simples da gente se cuidar. Porque quando a gente cozinha, a gente presta atenção na maneira como a gente prepara o alimento. Então, a gente não coloca óleo em excesso, porque a gente sabe que a gente vai comer. A gente preocupa ali com a quantidade de sal. Quando você vai comer, por exemplo, num restaurante, a intenção da pessoa que prepara aquela receita é igual da indústria alimentícia. É que aquilo seja palatável, seja gostoso. Então, quanto mais óleo, mais açúcar e mais sal, que a gente sabe são 3 coisas que a gente tem que realmente diminuir e muito para ter saúde, é o que eles mais colocam para saborizar mais essa alimentação. Então, por exemplo, você vai comer... fala, não, eu como no restaurante, mas eu como arroz e feijão. Mas aí o restaurante vai lá e frita o feijão com bacon para adicionar sabor. Coloca temperos prontos com glutamato monossódico, entre outras coisas, para saborizar aquela comida. Então, você acha que você está comendo arroz e feijão. Na verdade, você está comendo muitas outras coisas escondidas ali que você nem sabe. Então, quando a gente faz a comida em casa, quando a gente sabe fazer, quando a gente faz com carinho, com amor, a gente consegue dar muito mais qualidade nutricional para aquela alimentação. Com certeza. Você sabe que o meu marido falou para mim que ele nunca comeu tão bem toda a vida dele. Por quê? Porque eu faço todo dia comida fresca.
E assim, o que você quer comer? Ele sempre fala, tem que ter verdura. Então eu sempre procuro estar fazendo. E eu tô me saindo uma chefe de cozinha que eu nunca Olha imaginei só. na vida. Eu brinco, lá vai a MasterChef tacando novamente. E é importante a gente se descobrir também, né? Experimentar. E para quem está em casa, que nunca cozinhou, começar por receitas simples, começar com alimentos naturais. E práticos, né? Exato, tem muitas receitas boas, inclusive se você, quem tá me acompanhando aí, dá uma olhadinha no meu perfil, tem muita receita e eu acho que é importante também a gente redescobrir os ingredientes. Então, igual a pessoa que só sabe comer abacate com açúcar, de repente aprender a fazer uma guacamole, ou a pessoa que só come a batatinha frita, dá para fazer um chips de batatinha assado, que também fica gostoso para comer no dia a dia, entre outras opções, né? Que a gente pode usar para deixar a comida mais gostosa, porque comer tem que ser gostoso. Tem que ser gostoso. É importante que tenha sabor, que seja agradável, né? Você sabe que a aveia ela é excelente para melhorar o perfil lipídico, o colesterol. Ela também é uma opção interessante em relação à farinha branca, porque ela impede os picos de glicose, que estão diretamente ligados também com ganho de gordura. Então você vê, uma troca simples, né? Que tem muitos benefícios. Então, essa é a importância da gente descobrir receitas novas, receitas saudáveis, aproveitar esse tempo em casa para poder fazer isso, né? E como eu tenho formação também em pediatria, eu sempre gosto de bater na tecla da gente tentar trazer as crianças, né, para as receitas, para que as crianças também comam melhor, né? A gente fala da imunidade, do estresse dos adultos, mas esse momento também está sendo muito estressante para as crianças, né? Então, isso também pode atrapalhar a imunidade deles. Então, a gente acha que às vezes as crianças não estão prestando atenção lá nas notícias ruins, da quantidade de mortos, das conversas dos adultos, e eles têm um radar para tudo. Então é importante conversar com os filhos também para baixar o estresse deles, explicar um pouquinho melhor do que está acontecendo, que vai ficar tudo bem, trazer as crianças para as atividades domésticas, né? E a cozinha é uma atividade excelente para fazer isso, tanto para baixar o estresse quanto para incentivar eles a comer melhor, né? Sim, e para eles participarem também, né? Para entender e para começar a ter o gosto, né? Isso é muito legal. Eu acho isso. Eu vejo que você participa, faz isso muito com o seu filho, né? E assim, eu tenho amigas que faz também. Eu tenho uma comadre que está lá no hospital tentando ganhar o segundo filho dela. Que Deus esteja com eles nesse momento. Amém. Ela sempre manda ele comendo brócolis, ele comendo mexerica. Muito legal isso. Eu acho isso fantástico. Qual é o óleo que você considera melhor? Então, assim, para a gente entender qual que é o melhor óleo, primeiro eu vou explicar um conceito para vocês que é o ponto de fumaça, que é a temperatura que o óleo ele acaba gerando substâncias tóxicas que são ruins para a nossa saúde. Então, geralmente o óleo de girassol, ou o óleo de canola, o óleo de soja. Coco. O de coco também pode? Coco eu não gosto e eu vou explicar para você por quê já já. Tá. O azeite, a gente tem um óleo excelente que é o de abacate também, que mas não é muito acessível. Eles têm um ponto de fumaça acima de 200 graus. Então, para a gente cozinhar, todos esses são muito interessantes, tá? Muita gente comenta aí que o azeite vira gordura saturada quando aquece, mas o ponto de fumaça do azeite é de quase 260 graus. Então, para a gente fazer a comida no dia a dia, todos esses óleos eles são bons. Exceto quando a gente frita por imersão, porque a gente acaba aquecendo muito tempo e os resíduos daquele alimento que é incorporado no óleo, quando fica ali muito tempo em contato com aquele óleo sendo aquecido, ele também vai gerar alguns compostos que são cancerígenos, que fazem mal. Então, todos esses que eu falei são interessantes para cozinhar. Então, soja, canola, girassol, o azeite, o próprio azeite. O azeite, para mim, é um dos mais interessantes, porque eu gosto muito do perfil lipídico dele, e eu acho que ele agrega benefícios para a nossa saúde. E a única dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: nunca deixem o óleo esquentando sozinho na panela. Quando a gente faz isso,
a gente aumenta muito rápido a temperatura e a gente acaba passando do ponto de fumaça. Então, qual que é a dica? Vai refogar um alho, uma cebola, já coloca junto o azeite com o alho e a cebola e vai refogando junto, porque o alimento vai baixar a temperatura e você não vai chegar nesse ponto de fumaça. Agora me perguntaram aqui, você falou do óleo de coco e tem mais, a Beth está perguntando da gordura de porco, né? A gordura de porco, apesar de ter um ponto de fumaça também que não é tão bom quanto dos óleos que eu citei, mas ainda dá para usar, o problema dela e do óleo de coco é o mesmo. Eles já são, por natureza, gordura saturada. Então, que é aquela gordura ruim, que entope a artéria, que tá ligada com doença cardiovascular, né? Então, aumenta o risco de AVC, de infarto agudo do miocárdio. Então, são gorduras que a gente tem que evitar. Até algum tempo atrás foi vendido muito óleo de coco como sendo milagroso, como sendo maravilhoso, como sendo bom para o emagrecimento. O óleo de coco tem as suas frações que são interessantes, mas ele é quase que 80% composto de gordura saturada. Então, exatamente. Então, só para dar um exemplo para você. Se você consome o coco, você vai consumir uma quantidade pequena dessa gordura, né? Agora, se você come carne de vaca, principalmente, que é rica em gordura saturada, adiciona ainda gordura de coco ali para preparar, ou você que faça o frango ou o peixe na gordura de coco, que você faça isso em todas as suas refeições, você vai estar consumindo muito mais do que a recomendação diária de gordura saturada por pessoa. De toda a gordura que a gente consome ao longo do dia, só 10% pode ser saturada. Então, se você introduz o óleo de coco com frequência, você vai consumir mais. E aí tem dois problemas, né? Tanto porque a gordura saturada está ligada a essas doenças que eu expliquei agora, quanto que o excesso de gordura também vai promover o ganho de peso. Então, às vezes, tem gente usando óleo de coco para emagrecer, às vezes tomando até em cápsulas, isso me dá uma Então, é isso que eu ia te falar, eu vi tanto que eles vendiam cápsula de óleo de coco para emagrecer, meu Deus. Então, aí que é a importância de você procurar um profissional que seja atualizado, que seja especializado naquilo, para que você não faça uma suplementação por conta própria, achando que está fazendo bem e que, na verdade, está te fazendo mal. Né? Meu Deus. E aí, que perigo! E que perigo! Exato. E Mari, sabe o que é legal de tudo que você está falando? Porque assim, a gente está falando de imunidade, de alimentos, de tudo isso que você está falando. Por quê? Porque nós somos pessoas. E para a gente ter uma carreira boa, para a gente ter um encontro com a gente mesmo, a gente precisa estar bem. E para a gente estar bem, a gente tem que se alimentar bem. E nada melhor do que uma doutora especializada no que a gente está falando para nos explicar melhor sobre isso. Porque, assim, muitas pessoas falam assim, Vivian, você pode me ajudar na carreira? Pode me ajudar a montar um currículo? Eu quero entender como que está essa pessoa, inclusive na questão alimentar. Porque se a pessoa ela se sabota até nisso, ela vai ter um pouco de dificuldade para ela poder chegar no objetivo que ela quer, que é a recolocação, ou ter uma ascensão na carreira, ou encontrar seu propósito de vida. Por isso que eu gosto de trazer todos os tipos de assuntos, porque isso está ligado ao ser humano. E se o ser humano ele não está bem com ele, se ele não come bem, e eu volto a falar que comer bem não é a gente ter que ficar comendo só alface, ou jamais só cenourinha. Não é isso. A gente ter uma alimentação que nos traga tudo que a gente precisa para a gente ter esse equilíbrio, tá? Então, é muito importante vocês saberem disso para a gente poder entender. Nossa, o que a Vivian está falando de alimentos? Porque faz parte do meu trabalho. A Patrícia está perguntando aqui se existe algum chá indicado para aumentar a imunidade. Então, na verdade, os chás, o que é interessante dos chás, né? Eles são ricos em compostos fenólicos, que a gente chama, que são compostos que são naturalmente anti-inflamatórios. Então, quando a gente abaixa a inflamação no nosso corpo, a gente promove, então, um funcionamento melhor, não só da parte metabólica, quanto da nossa imunidade também.
né? Então, os chás, principalmente os mais escuros, canela é muito interessante nesse sentido, o hibisco também tem substâncias bem interessantes para melhorar esse perfil de inflamação, o gengibre. Então, são algumas opções. O chá verde também é muito interessante. Inclusive, o chá verde é muito interessante também para melhorar a glicemia. Então, esses chás que eu citei são bem interessantes. Aí também perguntaram de onde que vem, então, esse mito do óleo de coco fazer bem, né? Então, na verdade, começou assim. Há alguns anos atrás, a gente entrou em uma moda muito grande de fazer dieta cetogênica, né? Todo mundo começou a excluir o carboidrato como se ele fosse um grande vilão e não servisse para nada, né? E o que uma conduta que eu não concordo, que eu não gosto. Depois, se alguém quiser saber, depois eu explico para vocês um pouquinho mais com calma por quê. Mas aí, vamos explicar por que o óleo de coco aí ficou nessa moda toda. As pessoas começaram a fazer dieta cetogênica. E o que é essa dieta cetogênica? A gente exclui o carboidrato e aí a gente acaba fazendo com que o nosso metabolismo mude de queimar carboidratos como principal para queimar gordura. Então, essas pessoas que estavam em cetose, em dieta cetogênica, começaram a consumir óleo de coco como fonte de energia, tá? Funciona até certo ponto, né? Porque a pessoa está em cetose, está metabolizando gordura, então ela vai consumir óleo de coco, ela vai se sentir mais ativa, porque, enfim, o corpo dela está metabolizando aquilo, mas também ela está consumindo uma quantidade em excesso de gordura saturada, que a longo prazo também não faz bem para ela. Então, entrou na moda essa coisa de tomar óleo de coco quem estava fazendo dieta cetogênica, mas o que a gente vê hoje é gente que não está fazendo dieta cetogênica tomando óleo de coco. Então, a gente tem realmente um desequilíbrio tanto calórico quanto do consumo de gordura e aumento dessas gorduras saturadas que não fazem bem. Por isso que não é realmente uma coisa interessante. Inclusive, para a imunidade também, tirar carboidrato vai prejudicar a imunidade. Então, é uma dieta que eu não recomendo para as pessoas fazerem em casa aí nesse período de quarentena. E principalmente porque o carboidrato dá energia e a gente precisa da energia para poder queimar as gordurinhas, né? Não, o nosso cérebro ele funciona prioritariamente com carboidrato. Então, a pessoa que não come carboidrato, ela não vai ter pique para fazer exercício, pique para trabalhar, pique para poder fazer as coisas. Depois de um tempo, a pessoa acaba até se adaptando, mas, como eu sempre falo, para o público em geral, para as pessoas em geral, não é sustentável a longo prazo. Então, quando a gente faz uma dieta que não é sustentável, a gente faz por um curto período, emagrece e depois volta a ganhar peso tudo de novo. Então, é o famoso efeito sanfona. Então, por isso é uma das coisas que eu acho que não vale a pena. Ô, Mari, deixa eu te fazer duas perguntas. A gente está falando de imunidade, né? Esses chás que são todos misturados, então, por exemplo, vem com chá verde, com... ajudem aí que eu não me lembro tudo. Hortelã. Esses chás, eles são bons ou é melhor eles serem separados? Então, vamos lá. Tem alguns chás que até podem ser combinados para ter um efeito interessante, mas tem outros chás que as substâncias deles, quando em contato, uma anula a outra. Então, por exemplo, quando a gente... O gengibre, só um exemplo para vocês. O chá de gengibre ele é muito interessante. Ele tem algumas substâncias que são anti-inflamatórias, que inclusive são as mesmas que dão o sabor ardidinho dele. A gente chama essa principal substância de 6-gingerol, que é bem interessante. Quando a gente mistura ele, por exemplo, com o chá verde, o flavonoide do chá verde acaba quelando o 6-gingerol e fazendo com que ele perca o efeito. Então, eu sempre oriento que a gente não misture. E aí que mora um outro problema também. Tem muita gente que vende aqueles chás de 30 ervas, chás emagrecedores, que tem um monte de coisa misturada que às vezes você nem sabe o que tem. E que às vezes nem tem o que está escrito lá. E que são chás que geralmente estão misturados ali, ervas que são diuréticas, que promovem diarreia. Então a pessoa acaba achando que está emagrecendo, mas na verdade ela está se desidratando. Aquele famoso chá de Sene, né? Exatamente. Então também não é saudável, também não vai contribuir com a sua imunidade. Aí perguntaram aqui também sobre os carboidratos. Então, a Marta perguntou como saber, então, a quantidade de carboidratos que a gente vai precisar consumir, tá? Então, eu acho que tem duas estratégias. A principal estratégia para quem está acima do peso,
precisa realmente ter um emagrecimento mais eficiente, é procurar uma nutricionista, um profissional que vai poder montar uma dieta com a quantidade de carboidratos necessárias para o seu objetivo. Porque, por exemplo, dependendo da sua atividade física, você vai precisar de um X. Uma pessoa que é um atleta, que treina, ou que está em casa mesmo fazendo atividade física, uma mulher grávida, uma criança, é uma quantidade diferente de alguém que está, por exemplo, trabalhando sentado o dia inteiro, que não está precisando, não está fazendo atividade física. Esse é o mundo ideal, tá? Agora vamos falar do mundo real. Nem todo mundo agora vai ter acesso a passar numa nutricionista. Então eu acho que assim, quando a gente pensa em carboidratos, a gente tem que pensar nele como um componente da nossa refeição e não como o principal componente, né? Então, se você tá acima do peso, você precisa emagrecer, não tem acesso a um profissional, o que você vai fazer? Você vai priorizar os carboidratos integrais, que vão aí diminuir os picos de glicose, vão melhorar a sua saciedade e vão te auxiliar a comer então um pouco menos, né? E vai combinar esses carboidratos com alimentos que vão complementar a sua refeição. Então, ter sempre ali uma proteína de boa qualidade associada, a salada, as fibras, os legumes, né? Então, fazendo com que essa refeição seja completa, comendo com calma, para poder escutar os sinais do nosso corpo de saciedade. E aí, naturalmente, fazendo isso, a gente acaba entrando num equilíbrio do quanto comer, né? Então, como expliquei, puder encontrar um nutricionista que calcula uma dieta para você maravilhoso. Se não puder, essas dicas já vão te ajudar a emagrecer. Ô, Mari, e por algum acaso o óleo de coco tem algum benefício? Então, para pacientes, por exemplo, que fazem dieta cetogênica, ele é interessante. Por exemplo, tem algumas crianças que têm casos de epilepsia graves, que a gente até prescreve dieta cetogênica, são exceções, não a regra. A gente usa o óleo de coco. Pacientes que têm síndrome do intestino curto, que, por exemplo, precisam... o óleo de coco ele é rapidamente absorvido pelo intestino e ele vai... aumentar, então incrementar as calorias desse paciente. Para esse paciente vai ser interessante. Então tem algumas indicações de que a gente pode realmente usar o óleo de coco, mas não para o público geral, e ele também não tem nenhum tipo de efeito emagrecedor. Eu gosto mais do óleo de coco para uso tópico. Então, para hidratar a pele, ele é muito interessante. Para hidratar o cabelo. Ele tem substâncias que são antifúngicas, mas para usar de maneira tópica. Para assadura de neném, prevenção de assadura em bebê, bem interessante também, mas não para comer. Eu acho que comer não é realmente a melhor opção. Você sabe que eu tenho uma pessoa que participou de um projeto que ela tem epilepsia e ela conheceu a dieta cetogênica e a vida dela transformou, porque ela tinha em média 8 ataques de epilepsia por dia. Depois que ela passou a fazer a dieta cetogênica, ela não teve mais, ela tem alguns espasmos e ela não conseguia nem ler um livro, Mari. E daí ela passou a conseguir ler com acompanhamento médico, não foi só porque ela viu no jornal e fez, não, ela acompanha com o médico dela e ela tem agora uma qualidade de vida com a dieta cetogênica e com as atividades físicas, como se ela não tivesse mais a epilepsia. Então, isso é bem interessante. E assim, é importante a gente falar que também, mesmo para esses pacientes, tem efeitos colaterais, né? Então, muitos pacientes ficam constipados, não conseguem ir no banheiro, favorece cálculo renal, então não é aquela maravilha toda. É claro que quando a gente vai prescrever um tratamento para um paciente, a gente precisa sempre pesar o risco e o benefício. Por exemplo, se ela está tendo muitos benefícios, a gente maneja os efeitos colaterais. Mas para uma pessoa saudável, que tem aí a possibilidade de fazer uma reeducação alimentar para emagrecer lentamente, com saúde e qualidade, realmente a dieta cetogênica não é a melhor opção. A Daiane está perguntando como que eu faço para saber o índice glicêmico dos alimentos. Então, antes de responder a pergunta da Daiane, eu vou explicar para quem está também assistindo o que é o índice glicêmico. Então, o índice glicêmico ele vai ser a capacidade que o nosso corpo tem, a velocidade de associar aquele açúcar que está contido no alimento, gerando ou não um pico de glicemia. Então, por exemplo, o açúcar é um alimento que a gente come e nosso corpo associa rápido. Então, a glicose vai lá em cima, é um pico glicêmico. Então, ele é um alimento que tem um índice glicêmico muito alto.
Então, por exemplo, vamos falar aí de um carboidrato integral, por exemplo, arroz integral. As fibras vão dificultar essa associação do carboidrato, né? Vão lentificar, na verdade. E aí a gente vai ter menor liberação de glicose de uma vez no sangue e, consequentemente, ele também é um alimento de índice glicêmico menor. Então, a gente tem uma tabela onde que alimentos acima de 65, graduada essa tabela em números, acima de 65 vão ser alimentos de alto índice glicêmico e abaixo de 65, o melhor número aí para esses alimentos é abaixo de 50, entre 50 e 55 são alimentos de índice glicêmico baixo ou moderado. Então tem que procurar essa tabelinha para você dar uma olhadinha. Mas num geral, alimentos integrais são baixos do índice glicêmico, você pode consumir com moderação, com tranquilidade absoluta. E tem estratégias também para a gente controlar esse índice glicêmico, que é a adição de fibras da salada, dos legumes, e a proteína também de boa qualidade. A gente também ajuda a diminuir essa liberação da glicose de uma vez na refeição. Isso é maravilhoso, né? Mas eu gosto de falar que nada tem que ser em excesso. Nem a gente tem que ser radical para um lado, nem tem que ser radical para o outro, porque senão a gente perde um pouco o controle. Por quê? Porque a gente tem que ter esse equilíbrio, senão a gente começa a ter essas questões. Porque esses dias eu estava falando com a Mari, perguntando para ela, poxa, mas eu cheguei até a complementar minhas vitaminas, por que será que deve ter baixado a minha imunidade? E foi o que ela me disse. O estresse, ele é o fator principal para a nossa imunidade cair. Ô Mari, você vê como o bate-papo é muito gostoso e voa. A gente não tem mais muito tempo. Eu queria que você listasse para a gente os principais fatores que podem nos auxiliar para a gente poder ter uma imunidade boa, né? Não só dos alimentos, e o que a gente deve evitar. Você consegue passar pra gente? Claro, com certeza. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma higiene daquilo que a gente absorve, né? Tanto em redes sociais, quanto na televisão. Então, tem muita gente que não está se sentindo bem, vê lá as reportagens falando sobre o número de mortos, que está se cuidando, que está em casa. Então, assim, uma maneira da gente diminuir então, esse estresse, esse cortisol, é dando uma parar de ver um pouco essas notícias em excesso, né? Limitar aquilo que a gente vê também em rede social, tentar deixar conteúdos que são mais agradáveis, que complementam pra gente, que trazem informações boas pra gente. Planejamento é importantíssimo, né? Então, planejar o dia. Quando essa quarentena, muita gente acorda e vai, não tem sentido na vida, eu vou ficar dormindo até meio-dia, não quero fazer nada. Então, quando no dia anterior, a gente planeja o que a gente vai fazer no dia seguinte, é uma maneira da gente também ter foco para fazer as coisas e também se sentir melhor. Então, planejar o que vai fazer durante o dia, inclusive as refeições, né? A meditação, como a gente falou, é um instrumento poderosíssimo para a gente controlar o estresse. Então, tem meditações teleguiadas no YouTube hoje em dia, que você pode fazer, mesmo quem nunca meditou, pode começar a fazer. Você sabe, deixa eu só fazer um adendo. Eu hoje acordei um pouco cansada, mas é porque a fase da lua cheia, assim, para quem é mulher, os homens que estão aqui não vão entender muito bem, mas as mulheres têm uma época do mês que a gente acaba tendo aqueles problemas hormonais. E eu falei, não, você não vai me pegar. Daí eu peguei o óleo gerânio, que ele é o óleo da mulher. Ele é assim, um elixir perfeito para gente que precisa ter esse controle. Para quem tem TPM, para quem tá com problema de menopausa, ele é excelente. Você pode fazer alfação, deixar naqueles... que sai aquelas fumacinhas, esqueci o nome agora, ele é muito bom. Daí eu peguei e falei, não, mas só o óleo não vai me ajudar. Mari, eu parei 5 minutos, coloquei no YouTube. Meditação para mudar o meu ânimo. Foram só 5 minutos, Mari, eu juro para você. E eu mudei da água para o vinho. Foi excelente para mim. Foi assim, lógico, uma composição que foi, primeiro eu dei o comando para o meu cérebro que eu não ia ficar com aquela sensação. Segundo que eu fiz a alfação, né, do gerânio e junto fiz a meditação. 5 minutos depois do almoço foi excelente. Óleo de gerânio.
Óleo de E um outro gerânio óleo que eu uso maravilhoso. bastante é o de lavanda. Inclusive para poder fazer Shantala, massagem nos bebês antes de dormir. É um óleo muito interessante para relaxar. Muito. A lavanda ela é um equilíbrio, mas tem gente que tem o efeito rebote. Tem gente que não se acalma com a lavanda. Por exemplo, meu marido, ele se incomoda muito com o cheiro da lavanda. Então ele acaba tendo essa situação. Tem que Depois, se conhecer, né? eu fiz um curso de aromaterapia, né? Psicoaromaterapia. Se depois o pessoal quiser saber um pouquinho mais, tiver dúvida, pode me perguntar, mas tem no canal do YouTube do Abrindo Portas a live que foi com a minha professora. Lá a gente fala bastante sobre os óleos essenciais. Eles são maravilhosos para tudo, equilíbrio de vida, assim. Mas lembrando que nada em excesso é bom, tá? Nada na vida, né? Mari, desculpa que eu precisava te contar dessa meditação maravilhosa que eu fiz hoje. Não, mas é importante trazer essa sua experiência, né? Até mesmo para incentivar o pessoal a tentar, quem nunca meditou, né? Tentar. Um momento bom de fazer essa meditação é antes de dormir, né? Então você pode colocar ali seu fonezinho de ouvido, deitado na cama mesmo. Faz essa meditação antes do sono, melhora a sua qualidade de sono, que vai ajudar a controlar então o cortisol, o estresse e, consequentemente, melhorar a imunidade, né? Sim, beber bastante água durante o dia também é muito bom, né? A hidratação é interessante. Então, quem também não tem muito costume de beber água, né? Fica na correria do dia a dia, é uma oportunidade boa que a gente tem de colocar ali as garrafinhas para ir acompanhando. Tem até uns aplicativos interessantes de celular hoje em dia também te lembram de beber água. Hora de beber água. Eu coloco dentro da água lascas de gengibre, porque chega uma hora que a água ela parece que não desce mais. E as lascas de gengibre me ajudam bastante nesses momentos. E o gengibre, que inclusive é muito importante para também melhorar a inflamação e ajuda na imunidade. Eu tenho também um videozinho lá no nosso canal no YouTube que também fala sobre os benefícios do gengibre, é bem interessante. Quem quiser conhecer lá é Mari Bovolon também no YouTube, tem bastante coisa legal. Então a gente falou de beber água, de comer bons alimentos, de fazer meditação, exercício físico, dormir cedo, fugir das notícias ruins e tomar sol também é muito bom, né, Mari? Importantíssimo, tanto para a vitamina D, que está diretamente ligada com a imunidade, né? Quanto também para a gente se sentir como parte do ambiente, né? Eu acho que vivo, dá uma renovada, a gente toma sol, né? E as pessoas hoje em dia também estão tão presas em casa, sem oportunidade de sair. Outra coisa que eu queria falar que é importante também, que são os vícios, né? Então, fumar, beber em excesso, são coisas que atrapalham muito a imunidade. Então, a gente sabe para quem fuma não é fácil para parar de fumar. Então, é uma oportunidade, de repente, estar em casa, tentar reduzir um pouquinho, né? O consumo do álcool acaba sendo também usado aí como alívio para o estresse. Então, sempre repensar a necessidade de beber, a quantidade de bebida, né? A gente que está em casa, às vezes, abrindo muitas exceções. Então, sempre pensar, hoje é dia, vale a pena, né? Isso serve para os doces, para as guloseimas, para o excesso de álcool, né? E para tantas outras coisas que a gente faz, às vezes, para tampar buracos interiores que a gente só vai se prejudicando, né? Depois se arrepende, né? Então, assim, tem vontade? Vamos procurar uma alternativa. Por exemplo, tem vontade de comer um doce? Pega uma banana, coloca canela com um pouquinho de aveia, bota lá no micro-ondas e depois você vai comer e fala, nossa, matou a minha vontade. Mas uma coisa que eu... mas o que eu acho que a gente também, como eu disse, nada que é tão radical também. Tá com vontade? Come um pedacinho de um doce. Com certeza. O equilíbrio é tudo, né? O equilíbrio tem que ter, né, Mari? Porque Exatamente. Senão a gente pira, a gente fica assim, muito, sei lá, ainda mais nesse momento. Pra gente acabar, porque já tá acabando o nosso tempo, o Fábio perguntou, o Fábio perguntou se banho frio ou choque quente frio se eleva a imunidade. E a Patrícia tá perguntando se as sementes e oleaginosas. Isso, obrigada. Ajudam na imunidade. Ajudam, principalmente porque as que são ricas em selênio, né, como a castanha do Pará. O selênio, ele é um mineral que ele é importante para a nossa imunidade, então ajudam sim.
Inclusive, as castanhas, além de melhorar a imunidade, elas são ligadas à longevidade. Então, pessoas que têm um costume de consumir, claro, moderadamente, né? Tem estudos que mostram que essas pessoas... também, né? Exato, essas pessoas vivem mais. Agora você tinha me perguntado alguma outra coisa. O banho quente e frio. O banho quente e frio. Tem alguns estudos que mostram que temperaturas frias podem diminuir a imunidade, assim como exposição solar em excesso. Então, também tem uma onda aí do banho gelado, o pessoal tomando banho gelado para melhorar a disposição. Não tem nenhum estudo que comprova essa coisa da disposição, mas tem alguns que mostram que temperaturas frias em excesso ou quentes em excesso por períodos prolongados podem atrapalhar. Então, equilíbrio, autoconhecimento. E eu acho que tem uma modinha agora na internet. Exato. Desse negócio de você ficar dentro de um balde de gelo por tanto tempo. Então eu não sei até quanto isso ajuda ou prejudica, né? Exato. Mas eu acho que tem muita coisa cuidado, na moda, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas modas. Nem tudo é para todo mundo, né? Inclusive dos alimentos, nem tudo né? É para todo mundo. Muito bom você dizer isso. Tem sempre que a gente procurar um profissional naquilo para que possa nos orientar melhor, né? Por quê? Porque senão a gente pode fazer coisas erradas, como, por exemplo, eu não imaginava, eu escutei muito do óleo de coco e agora já estou desescutando. Mari, deixa eu te contar que a gente só tem 3 minutos para a gente acabar. É impressionante. Eu queria agradecer, assim, muito. A gente pode repetir isso depois, se o pessoal quiser. E se tiver dúvidas, eu queria aqui deixar para o pessoal as minhas redes sociais, que é o abrindoportas.vc. Eu acabei de montar o meu site, abrindoportasvc.com. E também no LinkedIn, Vivian Castanheda, e no canal do YouTube, Abrindo Portas por Vivian Castanheda. Lá eu coloco tudo relacionado à carreira, recolocação, propósito de vida e o mais importante, cuidado com a gente mesmo, o amor próprio e parar de se sabotar. Agora, Mari, deixa os seus contatos para quem quiser te procurar, para quem quiser saber mais. Fica aí à disposição. E antes, queria agradecer do fundo da minha alma por você ter aceitado o meu convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi muito interessante. É a primeira live que eu faço, então foi muito interessante a experiência de poder compartilhar essas coisas que eu sempre falo no meu Instagram. Aqui deixar para vocês também na live. Eu tenho o YouTube também, que é Mari Bovolon, igualzinho do Instagram. Todo dia eu posto um vídeo sobre assuntos variados, sobre saúde, que vocês podem complementar então um pouquinho do que eu disse aqui. Tem muitas outras informações lá também. E só para fechar aqui, a gente falando de imunidade, né? Lembrar que a imunidade, então, é um conjunto de fatores, né? De tudo isso que a gente falou. Então, calma, equilíbrio, boa alimentação, não procurem suplementos mágicos, soluções mágicas. Se tiver alguém te vendendo isso, desconfie. Desconfie, porque tudo na vida, pessoal, tudo é um processo. Vamos lembrar que a gente nasceu pequenininho para a gente estar desse tamanho. Nenhuma árvore já nasceu árvore. Primeiro ela foi semente. Então vamos lembrar disso quando a gente pensar em todas as nossas questões da vida, seja ela relacionada a emagrecer, seja ela relacionada à recolocação, seja ela relacionada a resolver desafios da vida. Então vamos lembrar disso. Um beijo na sua alma, Mari. Um beijo para todo mundo aqui. Beijo, pessoal. Gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.